Vamos falar sobre uma ideia que pode, olha, mudar completamente o jeito que a gente enxerga uma das figuras mais importantes da história. E se o principal ensinamento de Jesus não fosse sobre religião, mas sobre um tipo radical de psicologia? Sobre um jeito de ser livre, aqui e agora? Sabe, para muita gente, só de ouvir esse nome já vem um peso, né? Um sistema de regras, aquela sensação de que nunca se é bom o suficiente. Uma história antiga que parece não ter nada a ver com os nossos problemas de hoje. É uma visão que, muitas vezes, mais prende do que liberta. E é exatamente aqui que a gente vira a chave. A proposta, se a gente olhar por esse ângulo, não era criar mais uma instituição, com muros e dogmas. Era demonstrar um potencial humano que já existe dentro de cada um. Quase como um novo sistema operacional para a gente navegar a vida. Presta atenção nessa troca de palavras porque ela é o centro de tudo. A gente troca perfeição, que é uma meta lá fora, inatingível, que só gera frustração, por consciência, que é um estado interno, uma presença que a gente pode cultivar a cada momento. Essa mudança tira a gente da arquibancada da culpa e coloca a gente em campo para jogar. Ok, então, se ele não era um criador de regras, que tipo de professor ele era? Para entender esse caminho da consciência, a gente precisa primeiro desmontar aquela imagem antiga. Dá uma olhada nessas características. Isso não é passividade, não. Isso é poder. É o retrato de alguém com uma soberania psicológica total. Uma pessoa cuja identidade não dependia do que os outros pensavam, diziam ou faziam. O centro de gravidade dele era interno, sabe? Inabalável. E é claro que isso era desestabilizador. Uma pessoa que não reage com medo ou com agressividade age como um espelho. Ela acaba expondo, sem precisar dizer uma palavra, a ansiedade e a insegurança de todo o sistema ao redor, que vive justamente da reação, do conflito, do medo. Ele simplesmente quebrava o jogo. E aqui está a tecnologia central desse ensinamento. Reagir é o nosso piloto automático. É um instinto de sobrevivência disparando sem filtro. Agora, responder, isso é diferente. Existe um espacinho, mesmo que de 1 milissegundo, entre o estímulo e a nossa ação. E é nesse espaço que a consciência mora. É ali que está a nossa liberdade de escolher. E isso leva a gente direto para o coração dessa filosofia de vida. O poder supremo não está em controlar o que acontece do lado de fora, mas sim em dominar nossa capacidade de escolher o que acontece do lado de dentro. Vamos ao teste de estresse máximo. Mesmo nas circunstâncias mais extremas que um ser humano pode enfrentar, a demonstração foi clara. É possível se recusar a beber o veneno que o outro oferece. Ele não devolveu o ódio, não porque era fraco, mas porque se recusou a deixar que a escuridão do outro se tornasse a sua. E aqui tem um ponto crucial para não haver mal-entendido. Isso não é sobre ser passivo diante da injustiça. É sobre soberania interior. É a declaração de independência definitiva. O outro pode até controlar o que ele faz com a gente, mas ele nunca vai ter o poder de decidir o que acontece dentro da gente. Essa paz é nossa. Certo, tudo isso parece muito poderoso. Mas se é tão simples, por que é tão difícil? Por que na primeira fechada no trânsito ou na primeira crítica no trabalho, todo esse ideal vai por água abaixo e a gente reage no automático? O que é que sabota essa liberdade? A resposta está numa batalha que acontece dentro de todos nós, o tempo todo. É a batalha entre duas vozes, dois sistemas operacionais. A voz do ego e o silêncio atento da consciência. Escuta só a diferença. O ego é a nossa identidade construída, sabe? O narrador da nossa história pessoal. Ele vive de comparação, se sente ameaçado por qualquer coisa e precisa estar certo para sobreviver. Já a consciência é o observador silencioso por trás desse narrador. Ela não precisa aprovar nada, porque ela simplesmente é. O ego prende a gente num jogo. A consciência nos convida a sair dele. Se a gente olhar por essa lente, a vida inteira dele foi uma demonstração prática de que a narrativa do ego, aquela que diz que a gente precisa lutar, se defender e atacar para sobreviver e ter valor, é a grande ilusão que nos mantém sofrendo. Ele mostrou que dá para viver fora dessa prisão. Fantástico! Mas como a gente traduz isso para a nossa vida real? Para a segunda-feira de manhã, para aquela reunião tensa, para a conversa difícil em família? Como é que isso funciona na prática? Não tem nada de místico aqui, é visceralmente prático. Quando a gente erra e, em vez de se chicotear, a gente aprende, isso é a consciência em ação. Quando alguém joga uma isca de provocação e a gente respira fundo e deixa passar, isso é a consciência reconhecendo o jogo do ego e se recusando a jogar.
É a força de se posicionar com firmeza, mas sem a necessidade de destruir o outro. E que isso fique muito claro. A nossa cultura muitas vezes confunde não reagir com fraqueza, mas é exatamente o contrário. Reagir é fácil, é o caminho de menor resistência. A verdadeira força, o superpoder, é ter domínio sobre os próprios impulsos e não ser um fantoche das circunstâncias. Isso, sim, é liberdade de verdade. E com essa ideia de poder interior, a gente chega na nossa conclusão. Uma que nos convida a reinterpretar a própria ideia do que é um milagre. Deixa essa frase ecoar por um momento. Pensa bem, o que é mais difícil? Desafiar uma lei da física ou desafiar a lei mais básica da condição humana? A tendência de se afogar na ansiedade, na raiva, no ressentimento, no medo. O verdadeiro milagre é manter a paz interior e a clareza no meio da tempestade da vida. Isso é poder divino em ação. E esse é o ponto mais libertador de todos. Essa história deixa de ser sobre um evento único e inacessível e se transforma num mapa. Um mapa para um tesouro que está dentro de todos nós. Não é um pedestal para ser adorado, é um caminho para ser trilhado. E esse caminho é construído nas pequenas coisas. Naquela pausa antes de responder um comentário atravessado, na escolha de ouvir de verdade em vez de só esperar a vez de falar, na decisão de se perdoar por um erro. Em cada uma dessas microescolhas esse princípio se torna vivo. E é aqui que a gente termina. O objetivo final dessa jornada não é atingir um padrão de perfeição moral, uma santidade que não é humana. É algo muito mais profundo e possível. É a jornada para se tornar uma pessoa inteira, integrada, em paz com quem se é e, por consequência, verdadeiramente livre.